trazendo hoje uma questão comentada da banca Fundatec, uma questão até um pouco complexa em relação à maioria das questões que a gente tem visto desse assunto. Olha aí na sua tela, é uma questão sobre sintaxe, sobre níveis diferentes de cobrança de análise sintática de 2021. Analise as assertivas abaixo sobre o período a seguir, retirado do texto que nós não lemos. As grandes catástrofes têm o poder de acelerar a história e de tornar corriqueira coisas que antes pareciam inimagináveis. E aí são feitas 4 afirmações. E aí, logo em seguida, aquilo que é muito comum para você que vai fazer uma questão dessa banca, que você saiba, você tem a combinação. A letra E, por exemplo, diz que todas são verdadeiras. A letra D diz que 3 são verdadeiras. As letras B e C afirmam que 2 são verdadeiras. E a letra A, que uma só. Então, você pode ficar até o último momento preso numa dificuldade. Então, vamos fazer o seguinte, você não tem a questão, para você se avaliar, para você testar o seu conhecimento, você vai pausar essa tela e deixá-la até o momento em que você colocar a sua sequência. Depois que você colocou a sua sequência, você vai colocar aí do lado, certo, errado, e ver o que é que vai marcar. Então, tenta aí. Bom, se você testou e anotou certo, errado, qual é a opção que você encontrou exatamente correta ou, pelo menos, parecida com o que você colocou? Tenta aí. Muito bem. Então, vamos ver se você foi uma pessoa honesta e que você seguiu as orientações para uma autoavaliação. Vamos conferir na tela. A número 1 diz assim, há 4 orações do período e 2 delas são reduzidas de infinitivo. Então, vem cá. Já começamos com o conceito sintático do que é oração. Como é que a gente faz para identificar o que é uma oração? Então, a definição de oração é de um enunciado que tem verbo. Se eu digo a vocês, quanta saudade da minha terra, isso não é uma oração. Porque ao dizer quanta saudade da minha terra, eu não usei verbo, isso é só uma frase. Agora, se eu coloco que o inverno está chegando, eu tenho aqui o que a gente chama de uma oração. E isso aqui são 2 formas verbais, mas isso aqui é o que a gramática chama de uma locução verbal. Isso funciona como uma única informação. Aí eu estou falando da chegada do inverno. Então eu não conto como 2 orações. Então eu tenho uma locução verbal, portanto eu tenho uma oração. Por exemplo, quero que você chegue mais cedo. Quando eu falo quero que você chegue mais cedo, realmente eu tenho aqui o verbo querer, que está separado do verbo chegar. Aqui não, aqui é uma expressão verbal. Mas aqui eu tenho 2 verbos separados. O verbo querer e o verbo chegar. Logo, eu tenho 2 orações. Então, oração é isso. É quando eu tenho um enunciado com verbo. E o número de verbos determina o número de orações. Tá certo? Na tela. As grandes catástrofes têm o poder de acelerar a história e de tornar corriqueiro coisas que antes pareciam inimagináveis. Bom, só baseado no que a gente acabou de falar, eu posso ver que tem é o verbo, as grandes catástrofes, tem é um verbo. Acelerar é o segundo verbo, tornar é o terceiro verbo, pareciam é o quarto verbo. Então, dizer que há 4 orações pode ser verdade. Tem 4 verbos. Agora, está dizendo que 2 são reduzidas de infinitivo. Outro conceito gramatical. Então,
Quando a gente fala de orações, definindo esse lado sintático, eu falei que essa questão é diferente da maioria das questões. Normalmente você não encontra em outras bancas algo tão elaborado quanto isso aí. Então, na verdade, orações podem ser desenvolvidas ou orações podem ser reduzidas. Reduzir é diminuir. Desenvolver é aumentar. A oração reduzida, ela diminui por um detalhe. As desenvolvidas são aquelas que têm conectivos, que são aquelas palavras ou aquelas expressões que unem uma oração a outra, ou que a gramática convencional chama de conjunção. E as reduzidas, elas são menores porque elas não têm conectivos. Por exemplo, quando ela saiu, trancou a porta. Quantas orações nós temos ali? Bom, pelo que nós falamos, nós temos duas. Uma com o verbo sair, outra com o verbo trancar. E aqui eu tenho o conectivo, que é essa conjunção temporal que situa para mim o momento em que ela trancou a porta. Ela trancou a porta em que momento? No momento em que ela saiu. Quando ela saiu. Então, isso aqui faz parte de uma oração desenvolvida. Ok? Agora, a oração reduzida, quando eu falo assim, ao sair, trancou a porta. Então, quando eu digo que ao sair trancou a porta, isso é verbo e isso é verbo. Continuamos tendo o quê? Duas orações. Só que agora eu não tenho mais o quando. Isso aqui não é uma conjunção. Esse ao aqui, ó, é uma preposição. Então, se eu não tenho conjunção, essa aqui é uma oração reduzida. E um detalhe, a oração reduzida, ela tem de três tipos. A chamada reduzida de infinitivo, como foi falado aí na questão, a chamada reduzida de gerúndio, ou a chamada reduzida de particípio. Então, que são as três formas nominais do verbo. Aqui, ó, sair é um verbo no infinitivo. Saindo, andando, comprando, seria um verbo no gerúndio. Saído, comprado, vendido, seria um verbo no particípio. Então vamos lá na tela. Já vimos que são 4 orações. Eles estão dizendo na número 1 que 2 são reduzidas de infinitivo. O primeiro verbo é tem, não é infinitivo. O segundo verbo é acelerar. Opa, acelerar é infinitivo. O terceiro verbo é tornar. Opa, tornar é infinitivo. O quarto verbo é pareciam. Não, pareciam não é. O infinitivo seria um parecer. Tem 2 de infinitivo? Tem. Vem cá. A número 1, portanto, é uma afirmativa verdadeira. Então vamos lá na tela. Se a número 1 é verdadeira, a letra A não é a resposta, porque não tem 1. A letra C não é a resposta, porque não tem 1. Ou é B de bola, ou é D de dado, ou é letra E. Olhando a número 2, olha aí na tela, há 2 orações no período com função de complemento nominal. Vem aqui, tá vendo? Outra coisa difícil. Então, o que é o complemento nominal? É uma das funções sintáticas. Então, existe sujeito, objeto direto, predicativo, aposto, vocativo, complemento nominal. Então, a primeira coisa, o complemento nominal, ele sempre é um termo preposicionado. Então, tem que ter, ligando esse complemento ao nome que ele completa, uma preposição de, em, por,
a, sobre e por aí vai. Se ele é um complemento nominal, ele completa termo que não é verbo. Porque se ele complementasse um termo que é verbo, ele seria um complemento verbal. Por exemplo, quando eu falo assim, perdeu o poder de compra. Qual é o termo preposicionado que nós temos ali? De compra. De compra está referindo-se à palavra poder. Atenção, hein? Não fica pensando que esse poder aqui é verbo, não. Ué, pessoa, eu vou poder. Não, mas aqui, ó, o poder. Quando a palavra está precedida de um artigo, ela é um substantivo. E pela gramática, substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Então, o termo preposicionado que completa o nome é um complemento nominal. Vai na tela. Eles disseram na frase 2 que há duas orações com função de complemento nominal. Então, na verdade, se é oração, tem que ter verbo. O primeiro verbo não pode ser as grandes catástrofes, tem, porque ele não está complementado por um complemento nominal. O segundo verbo, de acelerar, tem o poder de acelerar a história. Opa, acelerar é verbo. Vem aqui. Poder é substantivo. O poder. Poder de quê? De acelerar. Então, de acelerar é uma oração porque tem verbo. Preposicionada, porque tem o de. E que completa o substantivo poder. A oração, o poder de acelerar, ela tem uma função de complemento nominal. Aqui, ó. Tem o poder de acelerar a história. Aí, ó. Tem o poder de acelerar a história. Lembrando, ó, se tem um artigo antes, é um substantivo. Substantivo, segundo a gramática, é a palavra que dá nome aos seres. De acelerar a história, tem a preposição. E completa esse substantivo. Poder de quê? Aqui é verbo. Ó. Então, isso aqui é uma oração que funciona como um complemento nominal. E vai na tela. Ela está desdobrada. Ela tem o poder de quê? 1, de acelerar. E 2, de tornar corriqueiras coisas. Então, aqui, ó. Poder de acelerar e poder de tornar corriqueiras as coisas. Então, aqui também tem a preposição, aqui também a oração, porque tem verbo, aqui também completa o poder, é o poder de uma coisa e o poder de outra. Então, esta também é completiva nominal e a número 2 está correta. Na tela, se a número 2 está correta, já tínhamos tirado a letra A, tiramos agora a letra B, já tínhamos tirado a letra C e continua no páreo a letra D e a letra E. Está vendo como é que até o final você vai preso? A terceira informação dizia que a oração que antes pareciam inimagináveis é adjetiva restritiva e se refere a coisas. Então vem cá. Outra definição sintática. Olha que questão difícil. Fica triste se você errou, não. Ó, quando a gente fala de oração adjetiva, é muito conceito numa informação só. Eu já te falei que oração é um enunciado que tem verbo, ok? Oração adjetiva é como o adjetivo. Refere-se a um substantivo. Por exemplo, se você se julga uma pessoa inteligente e você se chama Roberto, ao dizer que Roberto é inteligente, inteligente é uma característica do substantivo Roberto, é um adjetivo. Que as pessoas são desumanas. Desumanas é uma característica das pessoas.
Pessoas é um substantivo, desumanas é um adjetivo. Então, oração adjetiva se refere a um substantivo. Então, vamos lá na tela? Tornar corriqueiras coisas que antes pareciam inimagináveis. Que antes pareciam inimagináveis é oração? É, porque tem verbo. Está se referindo, é adjetiva? Sim, porque se refere à palavra coisas. Então, se refere a coisas. Agora, a oração adjetiva, lembrando a você, tem a chamada oração adjetiva restritiva e tem a chamada oração adjetiva explicativa. Uma coisa que você já aprendeu, quer dizer, se aprendeu, não sei não, você ouviu falar. Se você guardou até hoje, são outros 500. É que a oração restritiva, ela é registrada sem que se coloque uma vírgula ou duas vírgulas separando. Mas a explicativa, normalmente não, obrigatoriamente tem que ter uma vírgula ou duas separando. Aqui, ó. São problemas que já superei. Quantas orações nós temos ali? 2. Uma com o verbo ser, outra com o verbo superar. Qual que é a segunda oração? Que já superei. Por que isso é uma oração? Porque tem verbo. Eu já superei o quê? Problemas. Problemas é um substantivo, os problemas. Então isso aqui é uma oração, porque tem verbo. É uma oração adjetiva, porque se refere ao substantivo, e não tem vírgula. Ela é uma adjetiva restritiva. Restringir é limitar. Então, dentre todos os problemas, eu superei alguns. Eu delimitei. Então, na tela, é uma oração adjetiva? Sim, porque tem verbo. E se refere ao substantivo. E é restritiva? Sim, porque não tem vírgula. Se a 3 é verdadeira, eu ainda estou entre D e E. Porque na letra D e na letra E, nós temos 1, 2 e 3. Então, agora o desempate é a quarta afirmativa. Se catástrofes fosse passada para o singular, 2 outras palavras do período deveriam ser flexionadas para fim de concordância. Então, vem cá. Concordância é um acordo entre 2 termos. Pode ser entre o verbo e o sujeito. O substantivo e o adjetivo. Ele mandou pegar catástrofes, que está no plural, e passar para o singular. Então, era assim. As grandes catástrofes. Se eu coloco catástrofe, vai passar a grande. Então, eu já mudei 2 palavras. Só que estava assim, as grandes catástrofes têm, com um chapeuzinho. Olha aí na tela. Esse verbo que tem um chapeuzinho é porque está no plural. Se eu coloco uma catástrofe, vai ser a grande e o tem vai perder o acento. O tem com acento é plural. O tem sem acento é singular. Então, na verdade, se eu passo catástrofes para o singular, eu não vou mexer com 2 outras palavras, eu vou mexer com 3. Enfim, a quarta foi errada. E na tela, acertou a questão. Ufa, quem marcou a letra D de dado. Então, meu amigo, é muito difícil você fazer questões desse tipo aí, porque não são questões que cobrem um assunto pontual. Então, você que vai fazer concurso para a Banca Fundatec, é importante que você estude por questões dessa banca. E a análise sintática é uma coisa que eu repito, não cai muito em prova, não. Mas nessa Banca Fundatec é um assunto comum. Aqui no nosso site, né, no www.ricardos.com.br, você tem vários cursos que trabalham por tema, por assunto. Dá uma passadinha, faça uma visita para a gente e conheça. Aquele abraço e até a próxima.